Olá, daqui fala Nuno Meireles, novamente da Poesia em Voz Alta, e hoje trago-vos um texto ligeiramente diferente do habitual. É um texto em prosa, é um texto de um poeta, o Eugênio de Andrade, mas é um texto que descreve toda uma relação com um gato. E as pessoas que têm ou já tiveram gatos reconhecerão neste texto o quão humano e o quão profundo pode ser este sentimento que nos vem desses animais tão especiais. E as pessoas que nunca tiveram gatos podem reconhecer o tão próximo que este sentimento consegue ser. Cântico. Eu já falara dele num poema que levou sumiço. Dizia então que o meu amor por esta alminha era materno. Que um homem assumisse poeticamente a maternidade não poderia causar estranheza, mas que tratasse por alminha um gato era coisa de que só o diabo se lembraria. De qualquer modo, com ironia ou sem ela, cada qual lê um poema como pode, o que naqueles versos vinha à tona era uma ternura mal disfarçada pelo pequeno persa azul que num dia de anos os amigos me trouxeram por terem surpreendido na maneira como acariciava os gatos deles uma profunda nostalgia. Realmente, eu tivera uma infância povoada de felinos. E um deles, como contei em A Sereia do Báltico, foi a alegria de muitos dos meus dias. Colhido de surpresa, ora, olhava os amigos, ora, aquela maravilha que me cabia na mão, com terror e fascinação ao mesmo tempo, pois a partir de então a minha liberdade parecia ameaçada. A minúscula criatura fixava-me com olhos de cobre esfregado de fresco, e perante aquele olhar sentia-me à sua mercê. Fomos então tratar da instalação. Os amigos haviam previsto tudo: cama, tabuleiro, areias, pratos, alimentos. Tudo tinham trazido. Colocámos a cama e as areias no quarto de banho. Pratos e tigela foram para a cozinha. Acertámos no nome e, como era do tamanho de uma avelã e janeiro, e é muito frio, acabei por levá-lo para o quarto. Primeiro para junto do calorífero, depois para a cabeceira da cama, onde se habituou a dormir, às vezes a minha mão por travesseiro. E fui-o vendo crescer, na certeza de que ao meu lado crescia um exemplar perfeito da sua raça. Cabeça robusta, orelhas delicadas, narinas rosadas, pelo espesso e sedoso, mais exuberante no pescoço e na cauda. Era um príncipe oriental que dividia comigo os seus dias, sem coroa e sem mundo para governar, mas de uma beleza que, se fosse humana, seria insuportável. A alimentação requeria cuidados e eu era incapaz de qualquer repressão. Se não lhe agradava uma coisa, dava-lhe outra. Acabou por ficar caprichoso, avezado ao frango, à pescada, a esses enlatados que exigiam conta e medida. De outro modo apareciam diarreias, preocupações. Informei-me na clínica como deveria alimentá-lo. Procurei livros que não encontrei.
Mandei-os vir de Espanha, de França, e no meio dos que me chegaram e se repetiam até à exaustão, surgiu um de Desmond Morris que li com avidez. Também reli poemas do Baudelaire, do Eliot. Mas os gatos do Baudelaire não eram gatos, eram as suas amantes. E os do Eliot eram caricaturas dos seus amigos. Na Colette, no Leotold, no Aquilino, no Neruda, aí sim havia gatos, como também se encontravam nos desenhos de Steinlen. Passei a viajar e a sair menos. O Mickey habituara-se tanto a mim que, quando saía de casa, vinha à porta e olhava-me de tal maneira que, por vezes, acabava por não sair. Pouco me demorava, é certo, mas nunca deixava de me aguardar no regresso. Devia conhecer-me os passos, porque entrasse tarde ou cedo, lá estava ele e os seus olhos imensos e tão formosos que não sei mesmo se alguma vez vira outros assim. Eram, como já disse, os olhos de Deus. Então roçava a cabeça pelas minhas pernas, erguia as patas dianteiras até aos meus joelhos, pedia-me uma palavra, uma festa. Era a minha vez de responder, pegava nele, aconchegava-os nos braços, prometia-lhe nunca mais o deixar só. Passava-lhe a mão pela cabeça, pelos flancos, com a polpa dos dedos acariciava-o debaixo do queixo, enquanto uma espessa e rouca e monótona cantilena ia enchendo a noite. Quase não viajava, pois. Nesse tempo, só me lembro de ter saído 2 vezes do país. Da primeira, o Mickey ficou em casa dos amigos, mas de início os seus dias foram penosos. Não comia, passava o tempo debaixo dos móveis e só não se lamentava porque era estoico de natureza. Da segunda vez, como sabia do apego que estes animais têm ao lugar onde vivem, ficou sozinho em casa, confiado ao Miguel e à empregada. Creio que passou então melhor, embora sempre estranhado. Como já disse, ele dormia enroscado aos meus pés ou à cabeceira, parecia um ouriço. Durante a noite costumava acordar 2 ou 3 vezes, dava então um pequeno passeio pela cama e, invariavelmente, aproximava o focinho úmido da minha cara, via se respirava e só depois pulava para os pés e enroscava-se para adormecer de novo. De manhã, por volta das 8, começava a brincar com o meu cabelo. A mão delicada, ajudada pelos dentes agudos, até me despertar. Quando eu dava sinais de já estar acordado, saltava para o tapete e, sem impaciência, aguardava que me levantasse e lhe desse a primeira refeição. Era, na verdade, a distinção em pessoa. Os dias foram passando sem nada a distingui-los uns dos outros. O Mickey ajudava-me no trabalho, sentado ao lado da máquina enquanto escrevia, ou no meu colo quando ouvia música, ou então brincava com uma folha de papel amarfanhada atirada ao chão. 1 ano havia já decorrido desde que chegara à casa embrulhado no chailito de lã branca, ou até passara mais, pois a primavera estava outra vez no quintal das traseiras e pousava na macieira carregando-a de flor. Uma tarde senti uma agitação nas areias do quarto de banho maior que a habitual. Levantei-me e, com espanto, verifiquei que, apesar de muito removidas, nas areias não havia sinais de umidade ou outros. Voltei ao trabalho e, passados instantes, senti agitação igual.
Aproximei-me e depois de o Mickey se ter levantado vi que as areias continuavam secas. Procurei então lembrar-me a que horas lhe limpar o tabuleiro pela última vez. Não me recordava de o ter feito nesse dia. Olhei o relógio. Eram 4 da tarde. Fui à cozinha. A comida estava toda no prato. Entretanto, o Mickey voltara às areias. Não conseguira, apesar do esforço, verter mais que 2 ou 3 gotas de urina. Contra os seus hábitos, saltou para dentro da banheira, arrastando-se desesperado no frio do esmalte, procurando assim aliviar-se. Como nada conseguisse, arrastava-se agora pelos mosaicos, e foi então que os seus olhos encolheram de medo e se meteram pelos meus a suplicar auxílio. Pois como podia viver-se com aquele nó cego a estrangulá-lo? Corri ao telefone, chamei um táxi. Como era conhecido na clínica e invocar a urgência, fui imediatamente atendido. O médico procurou acalmar-me, fez-lhe uma algaliação, colheu urina para análise, deu-lhe um pouco de soro e recomendou que voltasse no dia seguinte. Tratava-se de cálculos, coisa frequente na raça, muito suscetível, dizia. Voltámos para casa. O Mickey comeu um pouco, mas na manhã seguinte não pegou na comida. E quando procurou as areias foi a mesma exasperação, as urinas de novo retidas. Voltei à clínica. Nas 3 semanas que se seguiram, voltaria lá muita vez. Já não era só a retenção da urina que lá me levava. O Mickey deixara de se alimentar e eu, por mais que quisesse, não conseguia meter-lhe na boca, fosse o que fosse. Nem sequer a água, que procurava introduzir-lhe com uma seringa. Pedi o seu internamento e que se tentasse a operação, mas estava muito debilitado, os pulmões atingidos. Ia vê-lo todos os dias, à noite, quando o serviço da clínica tinha acabado. E lembro-me bem da nossa despedida. O oiro dos olhos embaciado. Eu sempre soube que a beleza era o que havia de mais frágil sobre a terra.